Bom dia a todos. Hoje eu queria contar uma experiência que aconteceu algum tempo atrás aqui em Sorocaba, uma experiência muito interessante. Uma professora, ela estudava a Bíblia com um casal testemunha de Jeová e estudava também com uma outra professora, colega sua de trabalho, com os adventistas. E aí essa amiga dela, professora adventista, dizia que as testemunhas de Jeová nem batiam mais na sua casa, porque quando batiam lá, o seu pai dava uma aula de Bíblia para aqueles que batiam ali, inclusive para os anciãos. Então, nem os anciãos batiam mais ali na casa dela. E obviamente que ela comentava isso com o casal que dirigia estudo para ela, né? Até que uma noite esse irmão veio até minha casa e perguntou se eu não poderia acompanhá-lo até a casa desse senhor adventista, cuja filha dirigia estudo para essa estudante que estudava com eles também. Falei, sim, sem problema, vamos lá sim. Aí nós combinamos e na noite combinada ele passou aqui na minha casa, ele estava com um irmão que estava no tempo integral, que estava visitando ele, e também estava com a professora, que ela morava aqui no nosso bairro. E eu também entrei no carro e fomos os quatro lá. Quando chegamos ali no bairro, né, à noite, encontramos a casa onde iria ocorrer a palestra, batemos palmas ali no portão e a professora veio nos atender. Ela veio nos atender e, de maneira até meio arrogante, comentou, né? Puxa, pensei que vocês não iam vir, porque já estão atrasados. Achei que vocês estavam com medo também do meu pai. E aí a estudante, né, que era amiga dela, falou, não, fulana, é que não estava fácil encontrar sua casa, mas ninguém está com medo do seu pai. E aí nós entramos, aí a mãe dela nos recepcionou, uma senhora muito educada, muito gentil, né? Nós ficamos ali na sala conversando com a mãe dela, enquanto ela foi fazer outras coisas ali na casa, né? A professora. Aí a mãe dela falou para nós, olha, nós estamos aguardando o pastor da nossa igreja que virá aqui também para conversar com vocês. Então vai ser ele e meu marido que vão conversar com vocês. Falei, legal, sem problema nenhum, vamos conversar sim. Afinal, os adventistas são pessoas muito educadas, muito gentis, né? Pessoas finas. Então, eu já estava antevendo uma palestra muito esclarecedora, ali, inclusive para estudante, né? Que poderia se decidir com quem ela iria continuar o estudo da Bíblia, né? Ou com eles ou com nós. Bem, estávamos ali conversando com a senhora quando tocou o telefone lá num corredorzinho que tinha ali na casa, né? Ela pediu licença e foi atender o telefone. Daí eu comentei com o irmão que estava ali do lado, né? Com os dois irmãos, né? Falei, com certeza é o pastor dizendo que não virá. E aí ela atendeu o telefone e dava para ouvir ela conversando ali com o pastor, né? Ô, pastor, tudo bem? Boa noite. Ah, o senhor quer falar com a fulana? Ah, tá, vou chamá-la. Aí chamou a filha, né? Aí a filha foi atender o telefone e... Ô, pastor, que prazer ouvir a voz do senhor. Olha, eles já estão aqui, viu? Sim, ela também está, ela veio também, claro. O que, o senhor não vai vir? Mas como? Mas nós estamos aguardando, não, o senhor tem que vir também. É, mas o senhor não vai vir então? Puxa, mas que pena. Bem, o pastor estava dizendo que realmente não viria, né? Aí sobrou pro dono da casa ter que conversar conosco, né? Afinal de contas, aí ele veio. Ele saiu de onde ele estava, veio ele e o filho, cada um com uma Bíblia. Um senhor também muito gentil, muito simpático, educado. Aí sentamos em volta de uma mesa de vidro que tinha ali na sala. Aí eu falei para ele, olha, então o senhor escolhe o assunto que o senhor quer conversar conosco, para que a Flavinha, né, o nome da professora, a Flavinha tire as conclusões dela, né? Se ela achar que vocês têm a verdade, ela vai continuar o estudo com vocês. E se ela achar que nós temos a verdade, ela vai decidir. Ele falou, olha, o assunto que eu quero conversar com vocês é sobre a lei. Porque vocês dizem que Jesus veio à Terra e ele destruiu a lei, aboliu a lei. E eu quero provar para vocês que não, que Jesus não aboliu a lei. Ele veio, na verdade, cumprir a lei, não aboli-la, não destruí-la. Sem problema nenhum, então o senhor fica à vontade, né? O senhor pode provar isso, né?
Aí ele falou, isso aqui está em Mateus capítulo 5, Mateus, está no livro de Mateus, deixa eu me lembrar onde é. Aí ele começou a procurar, ia de um lado, ia do outro, e não estava encontrando o texto. Eu falei, olha, o texto que o senhor quer encontrar é Mateus 5,17. Aí ele falou, puxa, é isso mesmo, 5,17. Aí ele leu na tradução Almeida, né? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim aberrogar, mas cumprir. Falou, tá vendo? Aqui está claro. Jesus disse que ele não veio destruir a lei, mas veio cumpri-la. Como é que você sai dessa? E jogou a pergunta para mim, né? Aí eu falei, olha, quando Jesus veio à Terra, ou quando ele nasceu debaixo da lei ou acima da lei? Aí a resposta foi óbvia, né? Claro que ele nasceu acima da lei. Jesus jamais esteve debaixo da lei, ele estava acima da lei, ele nasceu acima da lei, nunca esteve debaixo da lei. Falei, o senhor tem certeza? Claro que tenho. Jesus estava sempre acima da lei. Falei, então vamos ver Gálatas capítulo 4, versículo 4. E aí fomos para Gálatas 4:4. E aí, obviamente usando a tradução Almeida, né, edição revista e corrigida, então o texto diz assim, né? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando eu li sob a lei, a professora pegou uma toalha que estava em cima da mesa de vidro e ergueu a toalha e dizia assim, olha, ó Jesus, ó Jesus, sob a lei, ó, aqui, em cima, ó, sob a lei, ó, mostrava a mesa, né? Dizendo que Jesus estava acima da lei, né? Aí eu falei para ela, olha, muito me admira, você é uma professora falar que sob é acima, sob é abaixo. Se ele falasse que ele estava sobre, se Paulo estivesse falando que Jesus nasceu sobre a lei, aí seria acima, mas ele fala que nasceu sob. Sob é abaixo da lei, debaixo da lei. E aí até a professora, a amiga dela, aquela estudante que estava ali sentada do lado, falou, viu fulana, você está enganada, sob é debaixo. E aí ela olhou para o pai dela olhou para ela, né, o irmão, porque, coitados, todos achavam que sob era acima, né? Uma coisa até que foi muito estranho, né? Bem, aí eu falei, inclusive, o fato de Jesus estar debaixo da lei faz se cumprir o que diz o versículo 5. Olha o 5 agora. Nós vemos o 4:4. Olha o 5 agora. Gálatas 4:5. Para remir ou libertar, né, os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aí eu raciocinei com eles, né? Falei, veja bem, a lei era perfeita. Os humanos, os homens, a humanidade era imperfeita, todos imperfeitos. Então, um ser humano imperfeito não conseguia cumprir aquela lei perfeita. Então, eles estavam sempre sobre a condenação da lei. Então, Deus enviou seu filho, homem perfeito também, para que um homem perfeito pudesse cumprir aquela lei perfeita e resgatar, libertar os que estavam debaixo da lei. Então, esse era o objetivo de Jesus nascer debaixo da lei. E tem um detalhe: aqui, quando fala que ele veio para cumprir a lei, fala que ele veio cumprir também os profetas, aquilo que os profetas falavam dele. E ele cumpriu isso tudo nos mínimos detalhes. E aí fiz uma dissertação cuidadosa do capítulo 5 de Mateus, mostrando que Jesus cumpriu a lei moral, a lei cerimonial, a lei civil, enfim, toda a lei. Bem, aí eles ficaram realmente numa situação difícil, porque não tinham mais como raciocinar ali, né? Ficaram travados, por assim dizer. Só que aconteceu algo interessante. Alguém bateu na porta. Bateram na porta, né? Bom, como já não bateram palmas no portão, mas já foram direto batendo na porta, então já se deduzia que era alguém conhecido, né? Aí pensamos até que fosse o pastor que tivesse se desvencilhado, talvez, do compromisso dele que estava impedindo a vinda dele e tivesse vindo lá, mas não era. Era um representante do pastor. Era um senhor conhecido nosso. Até os irmãos aqui de Sorocaba, quando ouvirem o áudio, vão saber já de quem eu estou falando, né? Não vou citar o nome dele aqui, obviamente. E quando esse senhor entrou na sala, ele olhou para mim e falou assim, você aqui, rapaz?
Poxa, mas você está em todo lugar? Porque uma semana antes nós tínhamos conversado no outro extremo da cidade, uma palestra também, e agora ele se encontrou comigo no outro extremo da cidade novamente, né? É como se eles tivéssemos encontrado no norte, né, uma semana antes e depois no sul uma semana depois. Aí eu brinquei com ele, falei, pois é, né? O mundo é pequeno, estamos aqui novamente. Bom, aí o dono da casa falou para ele que estava lá enroscado no capítulo 5, 17, que estava complicado. Aí ele não quis entrar no 5,17. Ele simplesmente falou o seguinte: olha, na verdade, a lei existia antes de ser dada ali no Monte Sinai para Moisés, porque Adão, Noé, Abraão, todo aquele pessoal que viveu antes de Moisés, todos eles já guardavam a lei. Então essa lei, ela já existia antes do Sinai ali. Todos eles já guardavam a lei. Aí eu falei, olha, é estranho o senhor estar falando isso, porque em outras palestras que tivemos, o senhor já viu o que aconteceu, né? Quando o senhor citou esse argumento. O senhor está se esquecendo? Vamos aqui para Deuteronômio capítulo 5. Quando eu falei Deuteronômio 5, ele não queria. Não, 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 esse texto não. Esse texto não vamos raciocinar aqui agora. Eu falei, vamos sim. Aí é claro que a relutância dele em ir para Deuteronômio 5 aguçou mais ainda, né, a curiosidade dos que estavam ali presentes. Aí eu abri lá em Deuteronômio 5, 3, na própria tradução Almeida que estávamos usando, né? Porque quando palestramos com esse pessoal, fazemos questão de usar a tradução que eles estão usando. O 5,3, Moisés fala, né? Não foi com os nossos pais que fez o Senhor este concerto, senão conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Então está aqui, olha, como é que se fala que até Adão já tinha guardado a lei, Abraão, Noé, se Moisés está falando que aquele concerto foi feito ali no sinal com eles que estavam ali vivos naquele momento. Aí ele falou para mim, olha, vamos fazer o seguinte, esse texto aí, nós vamos um dia só nós dois conversarmos. Um dia nós vamos nos reunir e aí eu e você vamos conversar sobre esse versículo, só nós dois. Mas eu não quero agora entrar em detalhes nesse versículo. Bem, obviamente que ele entregou que não tinha saída, né? Aí o que aconteceu? Esse senhor, dono da casa, ele se ajoelhou literalmente nos pés da Flavinha, da estudante, com o joelho no solo lá, né, no piso, e outra perna meio assim, querendo se ajoelhar, mas meio, né, meio a meio, e começou a falar para ela, Flavinha, por favor, Flavinha, não pare de estudar a Bíblia com os adventistas, Flavinha. Por favor, não pare. Que os adventistas são o único povo que guarda a lei e os mandamentos de Jesus, Flavinha. E repetiu isso várias vezes, né? Quando eu estava fazendo isso, eu tirei da minha pasta 3 fotografias e com a Bíblia aberta, né? Eu falei para ele, seu fulano, já que os adventistas é o único povo que guarda a lei e os mandamentos de Jesus, o senhor poderia, por gentileza, falar para mim qual é o primeiro mandamento? E ele sabia, né? O primeiro mandamento é não terá outros deuses diante de mim. Falei, muito bem, então você já viola o primeiro, porque vocês adoram uma trindade. Vocês falam que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. São 3 deuses, então. E não venha falar que é um só, porque quem adora a trindade adora 3 deuses. Então já viola o primeiro mandamento. Qual o segundo? Porque eu queria entrar no segundo, né? Aí ele falou que o segundo tinha a ver com a idolatria, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem se prostrarás diante dela e assim por diante. Falei, muito bem. Então você já viola o segundo também, porque o que é isso? Aí mostrei as fotos, né? Eram 3 fotos. Uma de uma igreja com uma cruz enorme na frente e a outra foto era da mesma igreja com essa cruz à noite iluminada, destacando barbaridade aquela cruz iluminada na frente da igreja. E a outra era uma foto de uma igreja mais moderna com 3 cruzes na frente, talvez aludindo à Trindade, né? Aí quando eu estava mostrando aquela foto e o homem estava atônito, né, olhando, né, a moça, que acho que não percebeu muito o argumento, estava muito nervosa, perguntou para a mãe dela, né, mãe, o que ele está mostrando ali? Aí a mãe dela falou, filha, ele está mostrando, falou meio baixo, né, está mostrando que nós somos idólatras.
porque tem as cruzes na frente das nossas igrejas. Então ela falou, mas e daí? Nossas igrejas são lindas, são lindas. Ele falou, não, você não está entendendo, ele está provando ali que aquilo é idolatria. Quando ela caiu a ficha que, na verdade, eu não estava elogiando, né, a beleza das igrejas, mas estava mostrando que aquilo era, né? Porque eu falei, vocês sabem que a cruz é um símbolo pagão. Qualquer pessoa sabe disso. E vocês são pessoas instruídas. Aí sabe o que ela fez? Ela deu um tapa no meu rosto. Mas quando ela deu o tapa no meu rosto, eu não estava percebendo que ela ia me agredir. Eu virei o rosto para responder algo que o senhor ali, que tinha vindo para ajudá-los, tinha perguntado, né? Quando eu virei o rosto, eu senti o vento do tapa dela passar pela minha orelha, né? E óbvio que não acertou o meu rosto, mas acertou a Bíblia que estava na minha mão, nas minhas mãos, as fotografias caiu no chão, né? E aí ela começou, quis partir para cima de mim para me agredir. Aí o pai dela, a mãe dela, o irmão dela agarraram ela, e ela era uma mulher muito forte, uma moça grande, e estava difícil segurá-la, né? E aí eu ainda falei para ela, poxa, o que que é isso? Eu tornei meu inimigo de você por mostrar a verdade, né? E bom, obviamente que a palestra parou ali, né? Não tinha mais condições de continuar. Aí nos despedimos ali do casal, né? Do filho, inclusive, né? Pessoas pediram desculpas pelo que tinha ocorrido ali. Também nos despedimos do senhor que tinha ali para ajudar, mas que na verdade só complicou mais para eles do que ajudou, né? E aí na volta, no caminho, a estudante falou, olha, puxa, que coisa desagradável que aconteceu, né? Mas se eu já não tinha dúvida, agora muito menos, né? Eu vou continuar estudando com a Testemunha de Jeová e realmente, um tempo depois, ela se tornou Testemunha de Jeová dedicada e batizada, né? Então essa é uma experiência que marcou muito. E isso mostra também, né, para aqueles que vão ouvir, que palestras ou debates, como alguns costumam dizer, eles têm que cumprir com o objetivo. Não é para medir forças. Esse é um caso que alguém estava ali, né? Quem que está com a verdade? Então, obviamente que teve que ter um confronto dessa maneira para que mostrasse, né, quem estava com a verdade. E, graças a Jeová, a verdade foi vindicada. E essa moça se tornou nossa irmã. E essa é uma experiência que eu tinha para compartilhar com vocês essa manhã. Um bom dia a todos, que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.